gente vai trazer um outro destaque. Insatisfeitos com as políticas do governo e o descumprimento de promessas, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, passou a pressionar o Planalto e cobrar a troca de ministros. Esse movimento quer assentar 60 mil famílias no próximo ano, mas o Ministério de Desenvolvimento Agrário tem como objetivo assentar pouco mais de 20 mil. Com isso, o grupo pediu a saída do ministro Paulo Teixeira e pressiona pela troca na gestão do INCRA, que é presidida por César Andrighi. Líderes do MST tentarão uma nova reunião com a presidência para tratar desse descontentamento e também negociar essas questões. Chamar o Luiz Felipe Dávila, insatisfação das lideranças do MST com a atual gestão federal, vão pressionar o governo para conseguir assentar todas essas famílias e, naturalmente, pressionam, inclusive, para a troca de ministros e também os chefes do INCRA. Já vimos esse filme, hein, Dávila? Caniato, que país é esse? Onde, para disputar a eleição em determinados territórios, você precisa da autorização do tráfico de drogas. O crime organizado é o maior financiador de campanha depois do fundo eleitoral. E um movimento clandestino pede a cabeça de ministro. É um negócio, é um país extraordinário esse. Um movimento clandestino que invade terra, que é contra a Constituição, invasão de propriedade privada, está lá pedindo agora a cabeça do ministro, porque o ministro não está fazendo o trabalho dele. Esse país do absurdo, que é esse país que nós vivemos hoje, tem o seguinte número. Sabe quantos milhões de hectares nós temos no Brasil para a reforma agrária desde que o programa começou? 88 milhões de hectares, Caniato. Sabe quantos milhões de hectares nós temos de terra produtiva no Brasil? Gente que produz e que faz o Brasil ser uma das maiores superpotências do agronegócio? 64 milhões de hectares. Ou seja, é o único país do mundo que tem mais terra para ser distribuída para MST do que produzindo. É um negócio inacreditável. E isso sem tirar as reservas legais que nós temos de manter tal no Brasil. Então você tira reserva legal, você tira milhões de hectares, 88 milhões de hectares para a reforma agrária, sobra 64 milhões, e com esses 64 milhões, o Brasil é uma das maiores potências do agronegócio do mundo. Ou seja, está na hora do governo tratar melhor as pessoas que produzem riqueza e tratar com um pouco mais de dureza e franqueza aqueles que vivem das tetas do Estado. Inclusive, os líderes do MST, eles vão tentar uma nova reunião com a presidência da República, hein? Para tratar desse descontentamento e negociar essas questões. Inclusive, vão exigir a saída de algumas pessoas importantes. O MST tem bastante poder, pelo menos aparenta ter, pela essa notícia, né, Beraldo? Caniato, é realmente assustador, né? O Dávila colocou bem o contexto e a gente precisa lembrar de como o MST foi recebido com tapete vermelho por Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, e agora está aí dando palpites públicos, virando notícia, porque quer a cabeça do ministro e tal. Tem um aspecto dessa notícia, Caniato, que é interessante, que é, se o MST está incomodado, é porque pelo menos o governo está tomando minimamente medidas que constranjam esse grupo que invade terras e quebra as leis. E aí eu fico preocupado, Caniato. Por que o PCC não está pedindo também cabeças de ministros? Por que outras organizações também não estão se mobilizando para se manifestarem aí, conforme o MST está demonstrando que é possível? Eu gostaria de ver o ambiente criminoso do Brasil, essas organizações criminosas também revoltadas com o que estaria acontecendo no Brasil, mas infelizmente a gente sabe que para muita gente o momento é conveniente, porque eles não estão encontrando barreiras para se manterem nas suas atividades criminosas. E diferente do MST, o PCC já tem, não é de hoje, os seus representantes na política. A gente já falou disso aqui
candidatos ligados ao crime organizados, que ficam ali exercendo cargos públicos para poder defender os interesses do crime. O Brasil não está fácil. O Brasil precisa de um grande freio de arrumação, porque do jeito que vai, esse trem aí vai sair do trilho e a gente não sabe qual será o nosso destino. Maria de Fátima, o Brasil não é para amadores. Valeu, Maria. Você, Mota, MST criticando o governo, cobrando a demissão de ministros, quer assentar 60 mil famílias no ano que vem, Mota. Outro dia mesmo, Caniato, nós falamos aqui sobre a preocupação de alguns políticos ligados ao governo, né? Eles estavam preocupados com a impopularidade, discutindo o que eles poderiam fazer para se aproximar da classe média. Se eu não me engano, foi isso, né? Discutindo se deveriam vir mais para o centro. Eu vou dar uma dica, atenção políticos governistas, descolem do MST e a sua popularidade vai subir, eu garanto. Propriedade é um direito sagrado. No Brasil, o direito de propriedade não vale muita coisa se você for um cidadão comum. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é que parece que as coisas não estão conectadas, mas a partir do momento em que você despreza o direito de propriedade, o Estado se acha no direito de fazer coisas inacreditáveis. Lá no Rio, a prefeitura quer implantar um IPTU progressivo. Ela vai fazer isso em algumas regiões. A prefeitura acha que essas regiões não estão como ela gostaria. Nessas regiões, há imóveis que a prefeitura considera não utilizados ou subutilizados. Percebam, é a prefeitura que vai decidir se o seu imóvel, que você pagou com o seu dinheiro, o que você herdou dos seus pais, ela é que vai decidir se a utilização que você está dando para o seu imóvel é satisfatória ou não. Se ela decidir que não é, ela vai aumentar o imposto, o IPTU, progressivamente até chegar a 15%. 15% do valor do imóvel ao ano. Percebam, depois de 7 anos, você já pagou de imposto o equivalente ao valor do imóvel. Mas não é só isso. Se a prefeitura ainda assim não estiver satisfeita, ela pode desapropriar o seu imóvel, te pagando com títulos da dívida. Um país que trata a propriedade dessa forma não tem qualquer respeito pelos direitos fundamentais. Um país que abriga grupos cuja atividade é invadir a propriedade dos outros não tem qualquer respeito pelos direitos fundamentais.